Fala galera, antes de começar, só um recado. Estamos reupando esse vídeo. Já havíamos postado ele há uns 2 meses atrás, mas na época o YouTube não entregou para quase ninguém. E uma semana depois eles simplesmente deletaram por suposto conteúdo explícito, o que é uma mentira. Mas agora demos uma mexida, deixamos ele melhor ainda e acho que agora vai. Então fiquem com o vídeo, meus camaradas. Os maiores rivais do mundo dos motoclubes fora da lei, Hells Angels Motorcycle Club e Mongols Motorcycle Club, se encontraram durante um evento biker em Las Vegas, e dentro de um cassino lotado rolou uma das brigas mais violentas já registrada por câmeras de segurança. Mortos e feridos para ambos os lados, e a certeza de que essa guerra estaria longe de acabar. Mas como surgiu essa treta que de tão grande inspirou o diretor do seriado Sons of Anarchy a criar essa guerra entre os filhos da anarquia e os Mayans? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo de tudo, e eu tenho certeza que você vai pirar com essa história. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada, peço o seu like e a sua inscrição para ajudar no crescimento do nosso humilde canal. E por falar em crescimento, nosso muito obrigado por todos os comentários. A Nihon e eu fazemos de tudo para ler e responder todos vocês, meus amigos, porque essa interação com vocês é muito louca, então tamo junto. Quem puder e quiser ajudar ainda mais, considere se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais, isso ajuda muito mesmo. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Formado em meados de 1948 por veteranos da Segunda Guerra Mundial e alguns amigos, os Hells Angels Motorcycle Club nasceram em Fontana, na Califórnia, e anos depois definiram Oakland como seu quartel-general. Então, para os Angels, o estado da Califórnia possui um significado muito especial. Eles consideram esse território precioso, tanto pela sua história como para seus negócios, pois praticamente todo tipo de comércio da região eram controlados por eles. Mas em 1969, em Montebello, também na Califórnia, surgiu um outro motoclube, também formado por veteranos, mas dessa vez da Guerra do Vietnã. Assim surgia o Mongols Motorcycle Club. O nome do MC foi inspirado nos guerreiros mongóis do terrível Gengis Khan, que inclusive estampa seus coletes sobre uma Harley. E eles rapidamente se instalaram e tomaram como seu território a região sul da Califórnia. Assim, automaticamente eles entraram no radar dos Angels. Mas como se tratava de um motoclube pequeno, eles acabaram não dando muita bola para os Mongols. Mas para a surpresa dos Angels, eles cresceram muito rápido. Por lá não existia a exigência de ser branco. Então muitos latinos que tentaram sem sucesso entrar para os Hells Angels foram aceitos nos Mongols. E assim foi surgindo certa rivalidade, mas nada muito sério. Porém, chegando no final dos anos 70, toda vez que os dois motoclubes se encontravam, começavam as provocações e o pau fechava. Mas a coisa realmente ficou séria quando um informante dos Hells Angels avisou que os Mongols estavam confeccionando os Bottom Rocker da Califórnia. Mas Malone, qual o problema deles usarem? E o que é Bottom Rocker? Bom, explicando de forma simples, os grandes motoclubes, principalmente os 1%, usam o famoso Three Pieces Patch, que é formado pelo Top Rocker, que contém o nome do motoclube. No meio vem o Colors, ou o símbolo, e a parte de baixo é o Bottom Rocker, que indica a área desse MC. Entre os 1% indica que ele domina aquela região. No submundo dos MC fora da lei americanos, para você começar a usar o Bottom Rocker de uma região, o MC que domina aquela área deve te autorizar. Aí sem problemas. Mas não foi o caso dos Mongols. Eles confeccionaram e passaram a usar os Bottom Rocker da Califórnia e
foda-se. E isso enfureceu os Hells Angels, então eles ordenaram que os Mongols arrancassem os Bottom Rocker da Califórnia de seus coletes, pois essa região já tinha um dono, e ele sempre esmagou os seus rivais. Mas mesmo com um número muito menor de membros, os Mongols não aceitaram essa exigência e responderam que não aceitariam ordens de ninguém. E foi aí que a maior rivalidade do mundo biker nasceu. Após o ultimato dos Angels e a afronta dos Mongols, diferente do que todos esperavam, houve um grande período de paz. Nenhuma briga nem nada. Até que em setembro de 1977, o presidente dos Mongols, Emerson Redbeard Morris, e o membro Raymond Jingles Smith estavam trafegando na rodovia interestadual, acompanhados de suas esposas. Até que um veículo com 2 membros dos Hells Angels se aproximaram e abriram fogo contra as 2 motos. Foram centenas de tiros de fuzil AR-15 e os 2 Mongols morreram. E suas esposas sobreviveram, mas uma delas ficou paralítica. A morte do presidente e de Jingles causou enorme comoção entre os Mongols MC, que prepararam um grande funeral para os dois. Mas para quem achava que os Angels haviam parado por aí, não os conhecem muito bem. Durante o funeral, um carro lotado de explosivos foi estacionado perto das lápides, e após algum tempo ele explodiu, deixando 3 membros dos Mongols gravemente feridos. Sim, os Hells Angels prepararam um ataque em pleno funeral. Assim a guerra estava declarada. Por toda a década de 80, mortes e atentados por toda a costa oeste dos Estados Unidos não paravam de acontecer. Até que finalmente os Mongols e os Hells Angels, através de Sonny Barger, firmaram um cessar-fogo no começo dos anos 90. Tudo parecia ter voltado ao normal. Os Angels ficariam com a parte norte da Califórnia e os Mongols com a parte sul. E assim por uns 5 anos, nada além de pequenas brigas em bares aconteceram. Mas as tensões voltaram a aumentar quando os Mongols fizeram o impensável. Abriram uma sede na parte norte da Califórnia, no coração do território dos Angels, que claro, viram esse movimento como uma grande afronta e não teve jeito. A guerra voltou com força total. Era abril de 2002 e rolava em Nevada o Lowland River Run, um evento anual que reunia motociclistas de toda a América. E nesse ano, mais de 10 mil bikers tomavam as famosas ruas de Las Vegas, com seus belos hotéis e cassinos. E entre todos esses participantes estavam os Mongols MC e os Hells Angels MC. As autoridades, que já sabiam das tensões sobre os 2 motoclubes, ficaram de olho em todos os seus movimentos e estavam tentando manter os 2 afastados. Mas em meio a tanta gente, eles falharam nessa missão. Cerca de 40 membros dos Mongols estavam hospedados no hotel e cassino Haras, e por volta das 2 da manhã, eles estavam bebendo e se divertindo no local. E em meio a um descuido da polícia, cerca de 35 Hells Angels entraram no mesmo cassino e foram direto em direção ao membro fundador dos Mongols, Roger Pine, que ainda tentou argumentar com o grande grupo de Hells Angels, mas quando um dos Angels chutou um dos Mongols, o cassino se tornou um campo de batalha. Socos e chutes eram trocados. Roger Piner, que tentava ajudar um companheiro, foi esfaqueado diversas vezes por um Angel. Mas o pior estava por vir. Tiros começaram a ser ouvidos. E em meio a esse caos, o público inocente tentava se defender da forma que podia. Eles tentavam ficar abaixados ou fugir desse caos. E quando a polícia finalmente chegou, o que encontraram foi dezenas de feridos, alguns em estado grave, e 2 Hells Angels e um Mongol mortos. A polícia apreendeu mais de 50 facas e muitas armas de diversos calibres, mostrando que o resultado poderia ter sido ainda pior. Entre as vítimas fatais estavam os Hells Angels Jeremy Bell e Robert Tumelt, que foram baleados, e do lado dos Mongols, Anthony Barreira foi esfaqueado até a
morte. E após várias prisões, 6 membros dos Mongols foram condenados contra 7 dos Hells Angels. E para quem acha que uma briga dessas acalmariam as coisas, muito pelo contrário. Agora por toda a América, os dois motoclubes se enfrentavam de forma violenta, levando os Mongols MC a buscar mais membros para se equipararem aos Hells Angels. As autoridades e jornalistas especializados dizem que os Mongols MC acabaram recrutando pequenas gangues hispânicas para lutar ao seu lado, enquanto os Angels convocaram todos os motoclubes suportes. Mais recentemente, os Mongols MC conseguiram um forte aliado, os Pagans MC, outro poderoso MC 1% que agora apoiam e lutam ao lado dos Mongols, enquanto os Mongols ajudam os Pagans, que atualmente estão em campanha para aumentar suas sedes por toda a América, no que é chamado pelas autoridades de Blue Wave. Mas isso fica para o vídeo especial sobre os Pagans. O fato é que Mongols e Hells Angels são como água e óleo. E aí galera, conheciam toda a origem dessa treta? Deixem nos comentários o que vocês acharam. E para quem quiser ter uma interação maior, trocar uma ideia ou marcar a gente em algum vídeo, em meme ou sei lá o que, tem o Twitter do Top Mundo Canal, que tá aparecendo aí na tela e também vai estar na descrição. Então cola lá pra gente trocar uma ideia. Bom, aquele pedido de sempre, manda esse vídeo para os seus camaradas, manda nos grupos do WhatsApp ou pra quem você puder, que vai ajudar demais. E então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.